Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Raiz e Renovo em uma só pessoa. O texto de hoje, que vai servir como base para o nosso estudo, é Isaías capítulo 11. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Encontramos no contexto da Bíblia algumas passagens que apresentam a vinda do Messias com a ideia de um renovo, com a ideia de uma raiz do tronco de Davi. Só para você poder entender um pouquinho, nós vamos ler daqui a pouquinho pelo menos 3 textos, Isaías 11:1, Zacarias 3, verso 8 e Zacarias 6, verso 12, para podermos compreender um pouquinho melhor isso. Mas só para você poder compreender, algumas profecias que foram feitas até um tempo mais tarde, por exemplo, Daniel capítulo 4, versos 10 a 17, 20 a 26, vão mostrar que a monarquia em Judá deixaria de ter lugar por causa das invasões estrangeiras que eles enfrentariam, pelas quais eles passariam. Desde a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e assim por diante. O que acabaria acontecendo é que a monarquia da casa de Davi, ou seja, o reino de Davi, de alguma maneira, como uma grande árvore, seria cortada. E que, apesar da monarquia ter sido cortada, do tronco brotaria um ramo que se tornaria uma árvore muito mais frondosa do que inclusive havia sido na época do próprio Davi. Davi é conhecido como o principal rei de Judá e de Israel. Ele foi capaz de unir as 12 tribos e ao mesmo tempo fez com que as promessas de Deus no seu tempo e no início do reinado do seu filho Salomão, as promessas de expansão territorial, de glória, de reconhecimento internacional pudessem realmente acontecer. E agora o que Deus está dizendo é que da descendência de Davi viria alguém maior do que o próprio Davi. Só para a gente poder ter aqui bem claro a profecia, Isaías 11, verso 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Zacarias 3, verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E Zacarias 6, verso 12. E disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, o seu Deus. Esse texto aqui esses textos estão fazendo uma mesma profecia, de que a árvore da genealogia ou da descendência do trono de Davi, que seria cortada, dela brotaria alguém que faria com que o reino de Davi se tornasse de novo um reino eterno. Ele esmagaria os inimigos das nações, do povo de Deus. Ele destruiria completamente os inimigos que estavam tentando destruir a própria nação. Agora eles estavam com medo da Assíria, mas todos os inimigos seriam destruídos por esse renovo que viria. Esse renovo que viria da família do próprio Davi, mas que destruiria completamente as forças do mal. Nessa profecia você encontra inclusive uma reverberação lá em Gênesis 3, verso 15, que vai mencionar que ele esmagaria a própria cabeça da serpente. O mal seria destruído por ele. Não apenas o mal manifestado na experiência de reinos que atacavam o próprio povo de Israel, mas o próprio mal, a essência do mal, o inimigo das nossas almas, o rebelde que trouxe a rebelião para cá, para o nosso planeta, aquele que é apresentado em Apocalipse capítulo 12 como a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Não existe margem para podermos encontrar aqui um outro nome além desse. O fato é que esse texto vai mostrar que essa raiz de Davi, ela viria. E é interessante aqui que a descrição, ela se encaixa única e exclusivamente a Cristo Jesus, que é da geração de Davi, e para poder ser o representante da humanidade, ele tinha que ser da família humana. Portanto, apesar de ser Deus, João capítulo 1 vai falar sobre isso, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus,
todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A ideia de João é mostrar que Jesus, ele é pré-existente na eternidade junto com o Pai, mas ao mesmo tempo ele assumiu a natureza humana para ser o representante da humanidade, para conseguir resgatar a humanidade e ao mesmo tempo vencer o arqui-inimigo. Cristo, portanto, veio da linhagem de Davi. Lucas capítulo 3, versos 23 a 31 vai mostrar exatamente isso. Ele também era descendente de Adão, que por sua vez era filho de Deus. Lucas 3, verso 38 vai mostrar exatamente isso. Nesse sentido, Cristo, ele foi o criador de todas as coisas. Aí vem o texto que eu já mencionei, de João capítulo 1, versos 1 a 3 e verso 14. Cristo era o ancestral de Davi, assim como seu descendente. Era realmente alguma coisa complexa para as pessoas do seu tempo poderem compreender, mas era exatamente isso. Em Cristo, na verdade, haveria uma junção de coisas que aconteceriam na sua pessoa. Ele seria ao mesmo tempo anterior a Davi, mas na carne seria descendente do próprio Davi. O último parágrafo do nosso guia de estudos vale a pena aqui ser mencionado. Ele diz assim: ele o Messias, e agiria em harmonia com o Senhor, julgaria de maneira justa, castigaria o iníquo e traria paz. Quando ele assume o trono, o Senhor traria de volta e restauraria e uniria um remanescente fiel de Israel e ao mesmo tempo de Judá. Isaías capítulo 10, versos 20 a 22 fala sobre isso. Haveria uma monarquia forte e unida, como nos dias de Davi, que derrotou os filisteus e outros povos. Mas o novo governante seria superior a Davi, na medida de que restauraria a paz até a essência da criação. E os predadores não mais seriam carnívoros e coexistiriam com a sua antiga presa. Isaías 11, versos 6 a 9. Isaías capítulo 11 vai mostrar, existem algumas profecias que mostram, e hoje nós temos a possibilidade de poder compreender isso, que haveriam dois momentos importantes dentro do ministério do Messias para o cumprimento dessas profecias. O primeiro deles se daria com a primeira vinda do Messias, quando ele viria para poder vencer o mal. Ele viria para ser o representante da humanidade, como a raiz de Jessé, como o renovo que viria. Mas ao mesmo tempo existem algumas menções a coisas que aconteceriam na segunda vinda de Cristo Jesus. Quando ele vem com poder e glória, quando ele vem assentado sobre o seu trono, quando ele vem para poder destruir completamente todos os inimigos, para poder resgatar o seu povo e fazer com que o seu povo viva num reino que jamais terá fim. Tudo isso só encontra a sua aplicação cabal na segunda vinda de Cristo Jesus. Portanto, em Cristo, nós temos a possibilidade de poder ter tanto o cumprimento daquilo que teve lugar na sua experiência na primeira vinda, como também na segunda. Mas para o cumprimento de Isaías 11, nós precisamos analisar as duas vindas juntas. Uma parte da vitória aconteceu na primeira vinda, e o culminar, o clímax da vitória de Cristo sobre as forças do mal acontecerá por ocasião da segunda vinda. O fato é que em Cristo nós temos a vitória final e definitiva sobre o mal, bem como sobre a rebelião. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus temos a vitória. Ajuda-nos a estarmos firmemente apegados com Ele e prontos para nos encontrarmos com Ele quando Ele voltar em poder. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?